posso. Yeshua. Você crê? Você crê que esse dia vai chegar? Porque é a palavra de Deus que nos testifica que o grande dia está por vir. E nós estamos vendo aí fora os acontecimentos, as tragédias, e tudo isso está registrado na palavra do Senhor, nos livros de Apocalipse. Então, meu irmão, minha irmã, que nós devemos estar preparados, que nós devemos estar com as nossas vestes apropriadas, porque o Senhor ele vai voltar para buscar a sua igreja. E aquele que estiver preparado, ele vai seguir com o Senhor. Em nome de Jesus, tenha como essa verdade no seu coração. Amém, igreja? Pai do Senhor Jesus. Deus é bom, não é? Diz para alguém do seu lado assim, ó, Deus é bom. Diz de novo, Deus é bom. E Deus é bom, porque Ele tem nos dado, né, o fôlego de vida. Ele tem nos dado a força, né, a capacitação para a gente conquistar dia após dia, seguindo nos caminhos dele. Foi me incumbida a honra, né, de trazer a palavra hoje para a igreja. E hoje a chuva, ela, né, infelizmente, ela atrapalhou um pouquinho, mas nós sabemos que Deus ele é intencional. Ele está aqui, quem precisava estar para ouvir a palavra, e os que não puderam vir, com certeza estão acompanhando pela internet. E antes de pedir para vocês sentarem, eu quero fazer uma introdução acerca dessa palavra que o Senhor me deu. E eu estava até conversando com o Fábio. Domingo eu estava indo embora para casa com a minha família, com a minha nora, meu filho, minha esposa, a Rafinha. E aí ela fez uma pergunta para a gente, e aí eu comecei a falar, né, respondendo a pergunta dela. E de repente eu percebi que tinha a ver. Falei, isso tem a ver com a palavra que pode estar edificando a igreja. Falei, Felipe, anota aí, me manda tudo aí que a gente está conversando. E, né, para a honra e glória do Senhor, essa palavra vai chegar nos seus ouvidos hoje. E que ela não fique só nos teus ouvidos, que ela fique guardada no seu coração. E principalmente que ela fique aí, né, selada também no seu espírito. E essa palavra, eu até compartilhei algo hoje no grupo da igreja, no grupo do WhatsApp da igreja. E eu falei sobre... Eu acredito que todos vão concordar que ultimamente o Senhor, Ele tem trago aos nossos corações, né, a nossa consciência, a importância de termos um relacionamento com Ele, porque nós fomos criados para isso, né? Então eu usei até como título, como tema dessa ministração, relacionamento requer posicionamento. Então, para eu ter um relacionamento com a minha esposa, eu preciso me posicionar, de conversar, de ter atitude, de dar o primeiro passo. E como nosso Senhor não é diferente, é a mesma coisa. Nós precisamos buscar a face do Senhor, né? E hoje, nessa noite, eu quero compartilhar com vocês alguns passos, que são muitos, mas eu, né, separei, frisei alguns que eu achei que são importantes, para que a gente possa, de uma forma correta e sadia, estar buscando nos relacionar com o Senhor. Então, pode se sentar. Só para vocês entenderem, nós chegamos na igreja em 2017, eu e minha família. E aí nós passamos pelo encontro com Deus, né, logo após a casa de paz. E ali, quando nós voltamos do encontro com Deus, foi me dado o entendimento acerca do batismo, batizei nas águas. Eu fiz todo o caminho que a igreja, que a nossa igreja orientou e tem orientado até hoje. Passei no reencontro com Deus, né, e começamos a fazer o discipulado. E nesse discipulado, que é o estudo bíblico, eu literalmente, né, fui despertado em buscar conhecer mais e buscar a face do Senhor. Mas a gente ainda é bebê na fé, então a gente precisa ir com calma, né? Até foi orientado por nós, na época, quem deu o discipulado para a gente foi o pastor Silvio, o pastor Michel, que na época ainda era supervisor Sidney, enfim. E aí, ao final desse discipulado, eu falei, isso aqui tá maravilha, isso aqui para mim eu me identifiquei muito, eu quero mais disso. Aí eu cheguei nos pastores e falei, olha, pastor, eu queria conhecer mais, entender mais, me aprofundar mais. E aí a primeira coisa que o pastor Silvio falou para mim foi, leia a Bíblia.
mas não leia a Bíblia de qualquer forma. O que ele quis dizer? Se relacione com Deus, mas não de qualquer forma. E ele me orientou da forma certa. Até no início eu não entendi, meio que titubeei. Ele falou para mim assim: Fabiano, leia a Bíblia, mas a partir do Novo Testamento. Leia primeiro os evangelhos, depois você vai ver nas cartas paulinas, até chegar no livro das profecias. Aí eu falei, pastor, mas a Bíblia ela começa lá em Gênesis, o senhor quer que eu leio da metade para frente? Tá parecendo uns filmes, né? Tem um cara que faz uns filmes do Quentin Tarantino, ele faz uns filmes assim, ele inicia do final e depois ele vem para o começo. Mas enfim, eu questionei, eu falei, pastor, mas por quê? Aí ele falou assim, ó, Fabiano, a gente precisa entender que hoje nós estamos vivendo no tempo da graça. E o tempo das leis é um pouco complicado para se entender, então isso pode confundir a sua mente. Então, segue o que eu estou te passando. Se você quer realmente ler a Bíblia, se você quer realmente se relacionar com Deus, começa do Novo Testamento, leia primeiro os evangelhos, para você conhecer o autor da vida, né? Para você conhecer o dono da misericórdia, aquele que nos deu essa oportunidade de vida. Eu falei, tá bom. E aí eu comecei junto com a Roberta, a gente fez a leitura do Novo Testamento inteiro. E aí em seguida nós começamos a ler o Velho, desde Gênesis até Malaquias. E para mim foi assim, foi maravilhoso, aprendi muito. Alguns livros que eu li, uma coisa é você ler, outra coisa é você compreender. Agora teve alguns livros lá que eu li, e um deles, né, que eu tenho até como desafio de pegar ele agora, de ir a fundo, de estudar mesmo, de buscar no Senhor, né, para Ele me revelar. Foi o livro de Romanos. E quando eu cheguei no livro de Romanos, no Novo Testamento, eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui que eu não estou entendendo nada? Mas eu fui obediente, né, com o meu propósito, segui em frente. E o que eu quero dizer para vocês? Que assim como foi direcionado pelo pastor Silvio, que é uma pessoa, né, um homem de Deus que já fez esse caminho, ele me direcionou da forma certa de buscar, né, me relacionar com Deus, e eu fui obediente. Então para os dias de hoje, muitas vezes nós temos tentado buscar a face do Senhor, meio que no desespero, meio que através de interesse, sabe? Muitas pessoas têm procurado igreja só por conta das bênçãos, por conta de revelação. E o Senhor, Ele não quer só isso. O Senhor, Ele quer algo mais a fundo. A palavra dele diz, né, que Ele tem buscado aqueles que o adoram em espírito e verdade. E tem muitas pessoas que estão no raso. Mas até então, eu tinha uma mentalidade limitada, que eu questionava muito essas pessoas. Mas eu me colocando no lugar dessas pessoas, eu comecei a entender que Jesus é o bom pastor. Quem concorda? Jesus é o nosso bom pastor. E Ele veio para juntar e cuidar das ovelhas. As ovelhas estavam desgarradas, perdidas, que não entendiam a importância da salvação. E esse pastor, nos dias de hoje, essa pessoa, quem pode estar trazendo a verdade para as vidas das pessoas, sou eu e você. Eu e você, nós podemos, através da autoridade que Ele nos deu, o Senhor Jesus Cristo nos deu. Mas nós também precisamos nos colocar no lugar e buscar conhecer o Senhor, se relacionar com Ele, porque em todo tempo Ele se revela. E em 2024, em janeiro de 2024, os supervisores estavam junto com os pastores no interior de São Paulo. A gente foi tirar uns dias de descanso. E aí Deus direcionou, né, para uma pessoa, um dos supervisores, com um livro de devocional. E aí todo mundo ficou curioso. E aí a gente fez o primeiro dia de devocional. E de verdade, a glória de Deus desceu naquele lugar, todo mundo sentindo ali a presença do Senhor, e foi algo tão poderoso, e despertou na liderança da igreja de todos fazerem esse devocional do Café com Deus Pai. E de verdade, assim, os primeiros dias foi complicado, porque a gente não tem o costume, não posso ser demagogo, né, de falar, não, foi tranquilo, eu tirei de letra, não. Os primeiros dias foi uma luta literalmente da carne contra o espírito, mas a gente tinha assumido esse propósito de fazer a leitura, né, e a gente continuou. Existe um estudo que diz que para você ficar firme, para você ser constante em qualquer coisa que você for fazer, os primeiros 21 dias, eles são primordiais. Então pega para a sua vida. Se você tem um propósito de vida, um projeto, que seja ele profissional, enfim, no seu ministério, foca nos primeiros 21 dias, porque nos demais o Senhor vai acrescentando. E a gente fez, né? Por exemplo, eu e a Roberta, os supervisores, nós terminamos agora, no final de dezembro, 366 dias de devocional. E aí a Roberta chegou para mim na última semana de dezembro e falou, amor, eu estou sentindo falta de buscar mais, sabe?
de conseguir ouvir mais a voz de Deus, de sentir o cheiro do perfume de Jesus Cristo, de sentir a mão do Espírito Santo me acalmando. E eu falei assim, tá, e você quer fazer o quê? Ela falou assim, vamos fazer uma leitura, vamos ler um livro, ler alguma coisa. E aí eu entendo que o Espírito Santo trouxe a memória. Eu falei para ela assim, amor, e por que a gente não faz a leitura da Bíblia de novo? O que você acha? Ela falou assim, tá bom, vamos fazer. Só que isso, o Senhor ministrou no meu coração que não era para ser somente eu e a Roberta, porque entra a questão do pastoreio. Eu não sou um pastor ungido, mas eu tenho essa responsabilidade de cuidar de pessoas dentro de uma supervisão. Você que é pai, você que é mãe, você é pastor na sua família. Então a nossa responsabilidade é alimentar, cuidar, proteger, edificar a sua família. E aí eu falei para a Roberta, falei, amor, nós vamos fazer a leitura da Bíblia inteira esse ano de novo, só que nós vamos começar devagar, porque se a gente falar isso na supervisão, muitas pessoas vão desanimar, não vai ter o pique, o ritmo. Então o que nós fizemos? Nós pegamos primeiramente para ler os 4 evangelhos. Então nós fizemos um plano de leitura de 30 dias, onde nós lemos os 4 evangelhos de Jesus Cristo, e aí nós colocamos os líderes, enfim, toda a nossa supervisão para fazer essa leitura também. E eu não sei dizer se é para nossa surpresa, porque a gente sabe que Deus é intencional, mas durante esse um mês, mesmo lendo esses 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, mesmo tendo lido esse livro anteriormente, lá em 2018, e dias esporádicos a gente procura ler, de verdade, nós tivemos muitas experiências novas com o Senhor, porque Ele começa a revelar coisas que estão à nossa frente e que muitas vezes a gente não consegue ver. E durante esses 30 dias, para nós, foi muito edificante, né? Nós orientamos a nossa supervisão, acredito que nem todos fizeram, mas eu tenho certeza de que quem fez, né, Deus revelou coisas novas. E o nosso Senhor é assim. O nosso Senhor, Ele quer revelar coisas novas para nós. Ele quer nos capacitar com dons. Ele quer nos preparar para o dia mal, para uma dificuldade. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. A gente ouve muito na nossa igreja que Deus, Ele faz tudo por nós, menos a nossa parte. Então tem coisas que eu e você precisamos nos posicionar. Tem coisas que eu e você precisamos nos colocar de pé e assumir essa responsabilidade, esse compromisso para com a gente. E aí eu anotei aqui 7 passos para que nós possamos venhamos a ter um relacionamento na essência, sabe, genuíno, que nós possamos ter esse relacionamento com Deus. E o primeiro, eu coloquei que é reconhecer. A gente precisa reconhecer primeiramente, para nós iniciarmos a nossa jornada com Deus, nós precisamos reconhecer o seu senhorio sobre a nossa vida. E aí eu usei como parâmetro Lucas 5, no capítulo 5, do verso 5 ao 8, que vem falar sobre o milagre lá dos peixes, quando Pedro estava ali no mar da Galileia, Jesus também estava pregando para as pessoas, e aí ele se sentiu pressionado, e aí ele usou o barco de Pedro para poder terminar a pregação. E ali, num determinado momento, quando Jesus dá uma direção para ele, Jesus fala para ele assim, ó, lê primeiro Mateus, Marcos, Lucas e João. Jesus fala para ele assim, vai um pouquinho mais para lá e joga a rede desse lado aqui, ó. E aí Pedro era um cara expert, ele era um cara profissional, experiente no que ele fazia, mas de alguma forma o Espírito de Deus o convenceu, e ele olha para Jesus e fala, mestre, eu já fiz isso a noite inteira, eu sou bambambão, eu sou craque nisso aqui, e eu não peguei nada. E eu entendo que o Espírito Santo deu um estalo nele, e ele olha para Jesus e fala, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. O que acontece aqui? Pedro reconhece o senhorio de Jesus Cristo sobre a vida dele, porque Jesus lançou uma palavra sobre a vida dele, e automaticamente acontece o milagre, e todos sabem o que acontece. Ele chama os outros barcos, e todo mundo ali, né, compartilha daquela bênção, compartilha daquele momento. E na mesma hora, Pedro, ele reconhece quem ele é. Isso é profundo, porque você reconhecer o senhorio de Jesus sobre a sua vida, o próprio Espírito de Deus te convence. Mas você reconhecer quem você é, falho, pecador, errôneo, pequeno, egoísta, isso é difícil, porque faz parte da nossa alma, faz parte dos nossos sentimentos, faz parte dessa questão que está sempre atacando o nosso espírito. Esses dias eu conversando com uma pessoa, falei, nós vivemos uma luta injusta,
uma luta que o nosso corpo, as nossos pecados, nossas tentações, a nossa alma, que são os nossos sentimentos, as nossas preocupações, elas atacam e bombardeiam o nosso espírito em todo o tempo. Então são duas ações contra uma. Mas o nosso espírito, como a palavra de Deus diz, ele pode, através do Espírito Santo, vencer as dificuldades. E aqui eu entendi que quando Pedro reconheceu o senhorio de Jesus Cristo sobre a vida dele, o que aconteceu? Ele deixou de ser um pescador de peixe, se tornou ser um pescador de vidas, de homens, de almas, se tornou um discípulo do Senhor Jesus. Então nessa noite, o que essa palavra possa te fazer entender da importância de você reconhecer o senhorio de Jesus Cristo sobre a sua vida, mas principalmente de você reconhecer quem você é. Porque você pode ser uma pessoa, da forma que eu acabei de falar aqui, uma pessoa que está andando no caminho errado, uma pessoa que está agindo errado, pensando errado, falando errado, mas a partir do momento que você se autoavalia e você entende que tem um senhorio sobre a sua vida, que Ele pode todas as coisas, isso muda. Eu não preciso perguntar, mas eu tenho certeza que no nosso meio aqui existem vários ex-pescadores de peixe aqui. No nosso meio existem várias pessoas que eram, violentas, brutas, egoístas, não eram sinceras, não pensavam no próximo. Mas quando eu e você reconhecemos a Jesus Cristo, que Ele se apresentou face a face para mim e para você, a nossa vida mudou. Então o primeiro passo que eu quero deixar para vocês é nós reconhecermos o senhorio de Jesus Cristo sobre a nossa vida e quem nós somos. E a partir desse momento que nós descobrimos quem nós somos, o Senhor Jesus Cristo, Ele nos dá vestes novas, e nós passamos a deixarmos de ser criatura para sermos filhos amados, para sermos pequenos Cristos. E o próximo que eu coloquei, o segundo passo que eu coloquei aqui, foi se arrepender. É se arrepender. O arrependimento, ele precisa fazer parte da vida do cristão, porque de nada adianta nós estarmos inseridos aqui na igreja e continuar cometendo os nossos erros lá fora, ou muitas vezes até aqui mesmo dentro da igreja. Mas nessa noite eu não vim para te apontar. Nessa noite eu vim como um instrumento, como um profeta, para te orientar. Porque é tão fácil a gente criticar, a gente apontar, a gente jogar a pedra. Quando isso aconteceu com aquela mulher adúltera, o que Jesus falou? Quem não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Então quem sou eu para te apontar? Mas eu estou aqui para te orientar. E o arrependimento eu usei como parâmetro aqui a parábola do filho pródigo, que era um rapaz que ele vivia na presença do pai, ele tinha as regalias do pai, tinha a mordomia do pai, tinha o conforto, o carinho e a segurança do pai, mas por algum motivo ele quis se aventurar no mundo. E a palavra diz que depois de um tempo ele começa a passar necessidade, e ele se vê ali desejando comer lavagem. E aí o Espírito do Senhor traz à memória: na casa do meu pai tem tanta coisa. E aí vem o arrependimento. E o bonito nessa história é que aquele homem, aquele rapaz, ele volta, sinalizando para o pai dele: Senhor, pai, eu pequei, eu errei contra o Senhor, errei contra o nosso Deus, eu não sou digno de ser chamado mais de filho. E o pai, dentro dessa parábola que nós sabemos que é o próprio Deus, ele diz: fica tranquilo, meu filho, fique em paz, porque aquele que estava morto voltou a ter vida. Porque aquele que está lá fora no mundo, meus irmãos, aquelas pessoas que estão lá fora, perdidas, elas estão mortas. Porque a qualquer momento na vinda de Jesus Cristo, se elas não conhecerem o Senhor Jesus face a face, provavelmente muitas delas não vão ter a oportunidade da salvação. E Jesus Cristo, Ele é essa pessoa, quem pode gerar em nós o arrependimento. Porque um dia Ele gerou em mim. Um dia Jesus Cristo gerou arrependimento em mim. Mas essa luta é diária, porque nós somos dia após dia bombardeados por internet, por tudo isso que a gente tem como facilidade na televisão. Então, tenha como uma segurança no seu coração da importância de você se arrepender, porque esse é um dos passos que nós precisamos dar para termos um relacionamento verdadeiro com o nosso Senhor Jesus Cristo. E foi dessa forma com esse garoto, com esse rapaz, com esse filho pródigo. Tenha certeza de uma coisa: os dias maus vêm, foi ministrado aqui. O dia difícil vem, a dificuldade vem, a necessidade vem. Mas, meu amado, nós temos um Deus que tudo pode.
Nós temos um Deus que criou os céus, a terra e tudo que nele habita. Ele me criou, Ele te criou. Então tenha no seu coração, se arrependa daquilo que porventura tem te afastado de se relacionar com Deus. Arruma os seus caminhos, conserta o que está errado. E o próximo tema que eu coloquei foi renunciar. Porque não adianta nada eu reconhecer o Senhor Jesus Cristo, não adianta nada eu me arrepender do que eu fiz, e se eu não renuncio aquilo que eu me arrependi. Foi o que eu acabei de falar. Eu posso não decidir em não fazer mais determinadas coisas que me prejudicavam, mas se eu não tiver verdadeiramente um posicionamento como filho de Deus, se eu não renunciar aquilo ali, infelizmente você vai voltar para os caminhos. E a palavra diz que o mau caminho, quando a porta é aberta, o inimigo ele volta 7 vezes pior. E aqui em Gálatas eu uso essa frase, esse versículo que o apóstolo Paulo diz. Ele diz que fui crucificado com Cristo. Resumindo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E a vida que agora eu vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Essa certeza vem do céu, meu irmão. Quando eu conheci Jesus Cristo, e que me veio a certeza do batismo das águas, eu não tinha ideia do que era. Eu só ouvi falar, mas o Espírito do Senhor testificou no meu coração. E a partir dali, muitos vícios e coisas desagradáveis que eu acometi até então, literalmente o Senhor tirou com a mão. Essa semana eu falei com uma pessoa e ela falou para mim: eu parei de beber, Fabiano, não bebo mais. Eu falei: amigo, cuidado, porque quando a gente coloca a nossa autossuficiência na frente, é perigoso. Ele falou: mas por quê? Eu não entendi. Falei para ele assim: eu, Fabiano, se fosse por mim, vou te falar a verdade, provavelmente eu estaria bebendo até hoje, se eu não tivesse conhecido a Jesus Cristo. Então hoje, se as pessoas me perguntam: você não bebe mais? Você parou de beber? Eu respondo da seguinte forma: o Senhor me fez parar. Foi o Senhor que tirou isso de mim. Porque numa sexta-feira, véspera de encontro com Deus, eu estava em casa e estava um calor, eu me lembro, nunca vou esquecer disso. E aí eu decidi pegar um cooler, coloquei umas bebidas no cooler e fui para a piscina. E fiquei ali até por volta de umas 2, 3 horas da tarde, tirava foto, mandando para os amigos. E olha como que Deus é poderoso. Quando foi no domingo, na ministração do domingo de manhã, ao final da ministração do domingo de manhã, eu senti uma paz no meu interior. E aí eu chamei minha esposa e falei: Roberta, amor, eu não sei te dizer, mas a partir de hoje eu não quero mais beber. Eu não quero, só de me lembrar já me incomoda. E aí ela, sem entender, ela falou assim: Fabiano, você está brincando? Eu falei: não, amor, estou falando sério. Resumindo, o Senhor tirou de mim os meus vícios que até então me perseguiam 25 anos. E eu glorifico o Senhor, porque, repito, se fosse por mim, provavelmente eu estaria fazendo isso até hoje. Mas quando nós o conhecemos verdadeiramente, nós precisamos renunciar. E eu fiz uma oração de renúncia lá naquele encontro com Deus. Por isso que é importante, até mesmo você que é a equipe, quando tiver a parte para renunciar, faça, meu irmão, minha irmã, faça. Porque de repente tem alguma porta aberta que porventura não se fechou, e isso pode estar prejudicando a sua vida. Então precisa haver uma renúncia verdadeira, para que nós possamos ter um relacionamento com Deus. E o próximo caminho que nós precisamos é servir. Quando a gente faz esse passo a passo, quando a gente segue esses comandos, é automático. Desperta em nós esse prazer, esse amor, esse desejo de servir. Eu até anotei aqui: servir é um ato que nos leva a ajudar os necessitados em amor e com humildade, sem interesse próprio. E isso aumenta a nossa capacidade de amar, nos tornando menos egoístas e mais compreensivos. É isso. Quando a gente começa a fazer as coisas de acordo com o que o Senhor nos orienta, Ele vai te capacitando. A sabedoria da terra, a capacitação terrena é totalmente diferente da sabedoria que Deus nos dá. Essa sabedoria que vem dos céus é muito diferente. Mas isso não quer dizer que eu sou melhor, ou pastor, ou seja, um supervisor, é melhor ou pior que você. Simplesmente são escolhas, são decisões, é um posicionamento que você busca em Cristo Jesus, em se aperfeiçoar de acordo com a sua palavra. E aí quando essa palavra entra no seu coração, aí o Espírito do Senhor te toma para te usar.
Teve um momento que os irmãos João e Tiago, eles procuraram Jesus Cristo e disseram: Senhor, quando o Senhor estiver na sua glória, prepara um lugar para me sentar à sua direita e o meu irmão à sua esquerda. E Jesus fala para ele, eu vou ler: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou para beber? Ou ser batizado no batismo que eu estou para ser batizado? Quando nós entendemos que nós somos chamados e levantados para fazer a vontade de Deus, para fazer a diferença nesse lugar, porque um dia fizeram por mim e por você. Quando nós entendemos isso, nós servimos sem pensar em nada em troca. Quando nós entendemos isso, nós fazemos com amor, nós fazemos com humildade, porque quem fez dessa forma foi o próprio Jesus Cristo. Então, meu irmão, não fica esperando, fazendo a vontade de Deus, fazendo a obra do Senhor, esperando por honra. Sirva primeiramente para você ser servido. Honre primeiramente para você ser honrado, porque foi assim que Jesus disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai que está no céu. E se Jesus Cristo nos trouxe, nos deixou essa direção, meu irmão, minha irmã, coloquemos em prática. Tira fora, não fica esperando, recompensa não, porque as recompensas, as obras que nós estamos fazendo aqui na terra não serão suficientes para nos dar direito à nossa salvação. Mas quando nós entendemos que o servir faz parte da vida do cristão, e que esse servir precisa ser suave, precisa ser leve, precisa ser em amor, precisa ser com humildade e principalmente com gratidão, meu amado, minha amada, se prepara, porque no tempo certo o Senhor vai te honrar. O Senhor não é devedor de ninguém. O 6º passo que eu coloquei aqui é compartilhar. Pode a gente receber dessa porção, dessa preciosidade que a gente tem recebido, do amor de Cristo, da misericórdia dele, e a gente enterrar, a gente guardar isso? Não dá, meu irmão, não dá. Em Mateus 10:8, Jesus, reunido com os discípulos, ele dá autoridade para os seus discípulos. Ele disse: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, então deem de graça. Semana que vem vai começar a célula de casais de paz. Na semana seguinte vai começar as casas de paz. Tenho certeza que 99% da igreja aqui foi alcançada através de uma casa de paz. E a minha pergunta nessa noite para você é: você que é membro, para você que é auxiliar, para você que é líder, para você que é supervisor, o que você tem feito com esse tesouro que o Senhor confiou nas suas mãos? Você tem enterrado? O que você tem feito? Reflete aí. Tem uma passagem na Bíblia daquela viúva de Serepta, onde o profeta chega para ela e fala: prefiro, por favor, me forneça um copo de água e um pedaço de pão para comer. E aí essa mulher, ela, desesperada, ela fala: Senhor, eu só tenho um pouquinho de farinha na botija e um pouquinho de azeite na jarra, e eu estou procurando uns gravetos aqui para me fazer um pão para mim e para o meu filho, para a gente comer e depois morrer, porque não tem mais nada. E o profeta, ele declara sobre a vida dela: faz o que eu estou te falando, faz o pão, mas traz primeiro para mim, porque não vai faltar a farinha no seu pote, e não vai faltar o azeite na sua botija. E vocês podem procurar lá, que não faltou durante muitos dias. Então aquela mulher, ela compartilhou do pouco que ela tinha. Então aqui no meio da igreja, você pode se preocupar e falar assim: mas supervisor Fabiano, eu recebi dessa porção. O Senhor liberou sobre a minha vida autoridade para expulsar, para curar, para libertar, para salvar, mas de verdade eu não tenho capacitação, eu não consigo abrir minha boca. É diferente o supervisor do fulano, que é um cara, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Eu não se compare, porque o Senhor, ele nos usa cada um de uma forma. O Senhor me usa de uma forma, ele te usa de uma forma. E o Senhor convenceu aquela mulher a ser usada de uma forma tão única, tão simples, mas ao mesmo tempo ele despertou a fé daquela mulher, porque o homem de Deus lançou uma palavra sobre a vida dela. Ela só tinha um pouquinho, e aquele pouquinho ela ia fazer para ela, para o filho, e a palavra diz que em seguida eles iriam morrer. Então
essa mulher decidiu ouvir e cumprir com a palavra do profeta. Ela compartilhou do pouco que ela tinha. Então, de repente, aí no seu coração, você pode estar achando que o que você tem é pouco para levar para as pessoas, mas de verdade, você está enganado. O que você tem aí é o suficiente para você entregar para uma pessoa. Há umas 2 semanas atrás, eu estava num lugar muito improvável, num lugar, literalmente um vale de ossos secos. Eu fui visitar um familiar meu numa detenção. E eu cheguei naquele lugar e eu fiquei olhando para aquelas mães, aquelas mulheres, pessoas na fila esperando para entrar, para visitar o seu parente. Meu coração apertou tanto, porque é como uma enfermidade. Sofre quem está na maca, na cama, no leito, mas sofre também quem ama. E naquele lugar era isso que estava acontecendo. Mas o que me chamou a atenção, o Senhor me ministrou de uma forma tão poderosa naquele lugar. Chegou uma senhora desse tamanho, uma senhorinha, com uma saia comprida, com uma camisa de manga comprida de seda, com o cabelo preso, e ela passou na fila, um por um. Bom dia, Pai do Senhor Jesus. Bom dia, Jesus te ama. Bom dia, não fique aflito. Bom dia, o Senhor é contigo. Aí ela chegou em mim, parou na minha frente, colocou a mão na cintura, olhou para mim e falou: bom dia, o Senhor te ama, Jesus te ama. Eu falei: ô minha irmã, Jesus te ama também. E é tão lindo o que você está fazendo. E eu fiquei mais ou menos, irmãos, uns 45 a 50 minutos conversando com essa mulher. De verdade, eu aprendi tanto, mas eu aprendi tanto, que eu saí daquele lugar no final do dia com um misto de sentimento, triste por esse familiar ter ficado lá, permanecido lá, mas muito feliz, porque o Senhor me apresentou essa mulher, e em tudo ela dava graça ao Senhor. A chuva está alagando tudo, graças a Deus, irmão, porque choveu, porque se choveu tem água, se tem água tem comida, se tem comida nós não vamos passar necessidade. Ah, mas está tendo violência. Ah, mas está tendo violência porque Deus está passando a peneira. Mas tem muita gente que está sofrendo injustiça. A injustiça da terra é diferente da do Senhor. Essa mulher passou praticamente 1 hora pregando no nosso meio, num lugar onde era literalmente um vale de ossos secos. E o que eu quero trazer para vocês? Que não importa o lugar ou a ocasião que nós viemos nos encontrar, nós precisamos nos colocar como representante desse evangelho que um dia me alcançou e te alcançou. Não seja omisso, não tenha vergonha, peça para o Senhor usar a sua vida, meu irmão. Palavras simples, Jesus pregava com palavras simples. Ele começou a pregar através de parábolas, quando ele percebeu que as pessoas estavam procurando por ele, por necessidades próprias, por interesse. Mas Jesus sempre foi simples e humilde, cheio de autoridade, de graça e poder, mas ele carregava consigo a humildade. Essa humildade está em mim e você também. Assim como o poder, assim como a autoridade está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então, meu irmão, compartilhe aquilo que Deus te entregou. Em Atos 20, 35, o apóstolo Paulo diz: é mais feliz quem dá do que aquele que recebe. É muito mais feliz a gente entregar daquilo que a gente tem, e muitas vezes daquilo que a gente não tem, meu irmão. É muito mais prazeroso. Isso agrada muito mais ao nosso Senhor do que a gente querer receber, do que a gente só querer se dar bem, do que a gente querer ser esperto e se dar bem em cima das pessoas. Então, de verdade, procure se colocar como um filho de Deus. Procure se colocar como um representante desse evangelho. Busque ter um relacionamento com Deus, mas na sua essência, da forma que Ele quer, da forma que Ele deseja. Não faça da sua forma. Ah, mas é a única forma que eu consigo fazer. Meu irmão, minha irmã, se você for fazer de qualquer jeito no seu trabalho, eu não dou 1 semana, você vai ser despedido. Se você for fazer de qualquer jeito na sua escola, na sua faculdade, você vai repetir, meu irmão. Então procure fazer as coisas da forma correta, da forma que agrada ao Senhor. E como eu faço, supervisor, para me agradar ao Senhor? Estou dando aqui para vocês alguns passos. Existem muitos outros, mas como eu vou encontrar esses outros? Na palavra de Deus, na comunhão com os irmãos, numa SEM com a sua supervisão, num culto com os irmãos. Em todo o tempo o Senhor está nos edificando e nos ensinando. Você só precisa, eu e você precisamos ficar de ouvidos sensíveis e atentos, com o coração ensinável, para aprender aquilo que o Senhor tem reservado
como tesouro para mim e para você. Então repete comigo assim, ó: reconhecer. Nós precisamos nos reconhecer quem é primeiro, reconhecer o Senhor Jesus Cristo e quem nós somos. Esse é o primeiro passo. Segundo, arrepender. Precisamos nos arrepender das nossos pecados, das nossas falhas, dos nossos erros e voltar os nossos olhos para o Senhor. O próximo é renunciar. Diga: renunciar. Renuncie tudo aquilo que tem te impedido de ter um relacionamento com Deus. E sacrificar. Diga com fé: sacrificar. Eliseu, ele sacrificou os bois que ele tinha, pegou as carroças para queimar, para fazer aquele churrasco. Ele compartilhou aquilo com as pessoas. Por quê? Porque ele não queria mais, ele não queria ter uma garantia de que, se porventura o novo caminho seguindo os passos de Jesus Cristo desse errado, ele não queria ter essa garantia. Porque quando a gente deixa algo, né, de plano B, você está expressando que você não está tendo fé naquilo que você está fazendo, meu irmão. Quando você conhece Jesus Cristo, Ele te chama para a obra. Quando você conhece Jesus Cristo, Ele te chama para fazer parte do corpo de Cristo. Meu irmão, você precisa queimar tudo isso aí, essas carroças, esses bois, tudo isso que porventura tem te atrapalhado. Servir, diga comigo: servir. Nós precisamos servir com humildade, com amor, com gratidão no coração, com excelência, porque um dia fizeram isso por mim e por você. O Senhor, à tarde, eu estava estudando um pouquinho mais sobre isso, e o Senhor me trouxe algo no meu coração, e eu quero fazer com a igreja. Quero pedir para a igreja ficar de pé. Se puder apagar as luzes, por favor. Sabe, você pode estar pensando aí: supervisor, tudo isso que o senhor falou aí, de reconhecer, né, de se arrepender, de sacrificar, de renunciar, de servir, tudo isso eu já sei. Tudo isso aí eu já, ou pelo menos já ouvi falar. Mas olha o que o Senhor me deu, a frase que o Senhor me deu: saber e não colocar em prática é o mesmo que negligenciar a si mesmo. Você está negligenciando a sua fé, meu irmão. Você está negligenciando a sua salvação. Então, eu quero pedir para você, nesse momento, se o louvor puder, né? Eu queria pedir para vocês, nesse momento, colocar a mão aí no seu coração, fechar os olhos e se autoavaliar. O que eu preciso fazer? Busca no Espírito